Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Com a finalidade de garantir a participação do pai no desenvolvimento de crianças e adolescentes, foi assinado recentemente no Ministério Público Gaúcho um termo de cooperação para a execução do projeto Pai Presente em todo o estado. No ano passado, o projeto foi lançado em São Sebastião do Caí, por iniciativa do Ministério Público e da Defensoria Pública da cidade, em conjunto com o Poder Judiciário e o Executivo. Portanto, para abordar essa boa iniciativa, convidamos o promotor de justiça Charles Emil Machado Martins e a defensora pública Adriana Schaefer do Nascimento, que atuam no município de São Sebastião do Caí. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Dr. Charles perguntando o seguinte: qual sua expectativa em relação à expansão desse projeto para todo o estado? Esse projeto ele tem um potencial enorme. A minha expectativa é muito grande. A gente tem vivido momentos, situações em que a gente está conseguindo resolver, elucidar nós sentimentais, emocionais, familiares que ficaram para trás de diversas famílias, e a gente acredita que além dessa questão pessoal, familiar, essa questão humana de cada uma dessas famílias, nós vamos conseguir projetar isso um grande benefício para a sociedade na medida em que a figura do homem, a figura paterna se torne mais presente na vida dos seus filhos, e isso configurando uma paternidade mais responsável, mais efetiva, mais afetiva, que isso vai resultar em benefícios para a sociedade como um todo, diminuindo a drogadição, diminuindo a incidência em atos ilícitos, atos de conflito contra a lei. Estou com bastante expectativas com relação a essa ampliação do projeto. Claro, porque a experiência é boa na sua cidade, São Sebastião do Caí. Mas para outras cidades, o senhor acredita que elas vão seguir esse exemplo? Pois é, essa é uma questão que a gente debate entre nós, né? E a gente tem muito claro que dependerá do comprometimento do juiz, do promotor, da defensora pública, do poder executivo e legislativo locais. Não adianta a gente ter a utopia de imaginar que em todos os municípios ele terá o mesmo resultado, mas onde houver promotores, juízes, defensores comprometidos com a infância e juventude e comprometidos com uma sociedade melhor, eu não tenho a menor dúvida de que esse projeto vai ter um resultado igual, semelhante ou melhor do que em São Sebastião do Caí. Ok. Doutora Adriana, qual a sua avaliação sobre essa experiência que vem sendo realizada lá em São Sebastião do Caí? A avaliação ela é muito positiva. Ela está superando as expectativas para o município. A cada caso que nós vamos atendendo e vamos solucionando, nós temos um efeito que nos torna mais inspiradores e com uma expectativa de ampliar para o estado. Porque inicialmente o projeto ele tinha o objetivo de regularizar a paternidade registral, ou seja, dar aquele pai, regularizar aquela questão de paternidade que na maioria das vezes ela só não foi regularizada por falta de informação de como fazer, de onde ir e também por questão financeira. Muitas pessoas não têm o custo para regularizar, ou então constituir um advogado, ou mesmo fazer uma escritura pública num tabelionato quando é possível o reconhecimento dessa forma. Então nós pegamos casos de famílias que vivem, que está o pai ali junto, mas que a criança não está registrada no nome do pai. É incrível. Então todas essas questões que nós fomos atendendo uma a uma e quebrando, na verdade, esse paradigma. Porque hoje nós temos uma realidade social diferenciada e nós precisamos adaptar este pai e principalmente esta mãe a esta realidade.
Porque a mãe, ela muitas vezes, porque ela foi abandonada, porque no momento da gestação o pai disse para ela, olha, o filho é teu e eu não vou assumir, ela se fechou, ela se bloqueou e acabou querendo criar o filho sozinha. Então, a primeira abordagem que nós fazemos, por isso que dentro do projeto nós contamos com uma psicóloga voluntária, a doutora Fátima Pelvezan, ela nos auxiliou a que nós ficássemos também capacitados, eu, o doutor Charles, a falar com essas mães e explicar para elas, olha, aquela realidade anterior era boa para ti, mas hoje não é mais boa para o teu filho, para a tua filha, né? Nós precisamos resgatar, nós precisamos então tornar essa paternidade efetiva no registro e afetiva sentimentalmente, né? Porque vários estudos que foram feitos da área da psicologia, da psiquiatria, se identificou que a ausência da figura paterna, a figura paterna nós ampliamos o espectro, não só o pai biológico, mas sim aquele pai do coração que criou muitas vezes aquela criança, que tem um sentimento e um cuidado muitas vezes mais do que um pai biológico. Nós também temos que regularizar esta questão através da adoção afetiva. Então todos esses meandros nós acabamos chamando para nós essas pessoas e cada caso resolvendo individualmente. E não, muitas vezes nós atendemos em espécie de mutirão para facilitar, mas cada um no final tem um tratamento especializado. Uma outra questão, doutora Adriana, a situação atual da mulher hoje está mudada. Hoje ela sai para trabalhar, muitas vezes o pai tem que ficar com a criança. Então esse homem, esse pai, ele tem que ser uma pessoa não só presente, efetivo, mas também afetivamente. Exatamente. E este é um dos grandes problemas que nós identificamos da modernidade, principalmente com o aumento da violência, o aumento do uso de drogas, principalmente o crack, hoje o nosso vilão. Por quê? Porque antes a mulher ela era integralmente para o lar. Ela conseguia exercer essa figura de mãe e, de repente, até suprir aquela afetividade paterna. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher, ela sai para trabalhar, deixa os filhos muitas vezes numa creche, outras vezes os maiores cuidando dos menores. Então, aquela criança, ela fica desamparada. E se ela não tem um pai, uma figura paterna que possa compensar essa saída da mulher para o mercado de trabalho, a situação se agrava. Então, aquela criança acaba não tendo mais a mãe anterior daquela forma integral e nem o pai. Então, acaba ficando vulnerável aos mecanismos externos que tem da sociedade. Claro. Dr. Charles, essa iniciativa, esse projeto, partiu de um trabalho da ONG Brasil Sem Grades. E está mais do que provado que a ausência do pai junto lá com a criança que está estudando, ela é extremamente prejudicial. Correto. Como a doutora Adriana estava falando, né, nós temos um novo paradigma de família. Né? Então, há anos atrás, mãe em casa, pai provedor. Atualmente, a mãe também sai para trabalhar. O pai sai para trabalhar e os filhos ficam à mercê da sociedade, de forma informal ou dentro dos mecanismos institucionalizados. O que nós estamos pregando é que o pai tem que se dar ter consciência, o homem tem que ter consciência dessa mudança de realidade. Ele tem que estar compensando essa ausência da mãe, se tornando mais presente, mais responsável. Então a gente está sustentando lá em São Sebastião do Caí uma medida concreta que a gente fez junto com o município. Pai tem que ir na escola buscar boletim. Homem tem que ir na escola buscar boletim. Ah, não pude ir, que eu estava no trabalho, fiquei em casa cuidando das crianças, tudo bem. No próximo bimestre, o pai vai e a mãe fica em casa. Então, o pai tem que ir lá na escola, ele tem que participar da vida dos seus filhos. Né? Interagir, porque os estudos indicam que o homem representa a autoridade, o não, o limite para os filhos. E é essa ausência de limites que está gerando, junto com outros fatores, evidentemente, não vamos sobrecarregar sobre o homem tão somente, existem vários outros fatores, mas essa ausência da figura masculina, da figura paterna, do limite, é um dos fatores de drogadição de maior relevância, segundo o estudo do psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, aqui do Rio Grande do Sul, e que foi o mote da procura da ONG Brasil Sem Grades. Olha, Charles, nós trabalhamos com a ideia da paternidade responsável,
né, lá na previsão, melhor dizendo, na concepção de filhos indesejados, de filhos não planejados, mas nós queremos trabalhar também com estes pais que quiseram ter filhos, mas que não estão sendo responsáveis com seus filhos. Nós queremos que eles comecem a participar, efetiva e afetivamente. Então, o nosso projeto ele tem vários vetores. Este pai, nosso, um pai normal da sociedade, da classe média alta, participar mais efetivamente e afetivamente da vida dos seus filhos. Tem um espectro do pai ausente no registro, que nós montamos um esquema, né, um projeto. O Ministério Público também está buscando identificar essas crianças, adolescentes que não têm a paternidade registral? Justamente, esse foi o objetivo do nosso termo de cooperação. Contando com a participação dos ofícios de registro civis, né, dos cartórios, eles comunicam o Ministério Público quando a mãe não quer dizer quem é o pai do seu filho. E por que a mãe não quer dizer? Aquilo que a doutora Adriana estava comentando. Porque geralmente são relacionamentos, essas crianças são frutos de relacionamentos instáveis, relacionamentos que não são seguros. Né? A mulher, por um descuido ou premeditadamente engravida, comunica o seu parceiro: fulano, engravidei. E o fulano diz: não, eu vou usar aqui uma expressão popular, chuta, tu quer me engatar? Tu não me perguntou se eu queria ter um filho? O homem se coloca numa defensiva e ele, nessa defensiva, ele se torna agressivo com a mulher. Ele propõe para a mulher que ela aborte. E a mulher, algumas até abortam. Mas aquelas que nós estamos tratando são mulheres que nós dizemos, né? Mulheres batalhadoras, mulheres comprometidas com a vida. Elas não aceitam essa proposta do homem. Geralmente se voltam para a sua própria família, para a sua própria mãe. E a mãe diz assim: olha, esquece esse traste e nós vamos criar essa criança sozinha. Então eles fazem uma espécie de alienação parental, uma alienação do pai. Olha, esse pai não presta, ele quis matar essa criança e nós vamos dar conta do recado. Só que essa mulher não se dá conta de todas as consequências dessa decisão dela. A decisão de ter o filho é correta, mas a decisão de dizer que assim, olha, esse homem não precisa ter mais nenhuma responsabilidade, ela é incorreta. Então o cartório nos comunica, nós chamamos a mãe, né? Nós temos já uma linha de argumentação que nós estabelecemos junto com essa psicóloga que nos auxilia, e nós demovemos a mãe da ideia de excluir esse pai da história do filho. Claro. E convencemos ela, e em quantos por cento, doutora Adriana? Eu acho que 99% dos casos nós temos êxito de que a mãe diz: não, o pai é fulano de tal. E daí nós chamamos o pai e dizemos: tu vai reconhecer numa boa? Se ele reconhecer numa boa, nós encaminhamos para a Defensoria Pública. Perdão, se ele reconhecer numa boa, que são poucos casos, porque como o relacionamento tem dúvida, querem exame, têm dúvida, né? Eles querem, então, como o relacionamento é instável, eles têm dúvida, né? Então, poucos aceitam assumir, assim, de cara. Se eles assumem, nós fizemos um termo de reconhecimento de paternidade, fixação de visitas, alimentos, tudo mais na promotoria. Se eles, e é o que mais acontece, né? Eles, não, tenho dúvida, doutor. Nós tínhamos um namoro, um relacionamento estável, tal. Sim. Eu quero um exame de DNA. Daí nós encaminhamos para a Defensoria Pública, que faz o exame de DNA de forma extrajudicial, que nós chamamos, fora do judiciário. Sim. Claro. Que ela tem uma agilidade. Então nós estamos fazendo mutirões, que nós chamamos todas essas mães. Conversamos com elas, depois marcamos uma data para conversar com as mães e com os pais. A maioria pede o exame, e nós fizemos os exames em mutirão também. Tá? A prefeitura nos auxilia dando um ônibus, levando o pai, a mãe e o filho, trazendo, melhor dizendo, aqui para Porto Alegre, para fazer o exame de DNA. Nós já temos tudo previsto de quando será o resultado do exame de DNA. As pessoas já sabem, no dia que elas... está marcada a data do exame e já está marcada a data do resultado do exame. Claro. Então é tudo muito ágil, desburocratizado, efetivo. É um trabalho muito interessante. E a senhora tem uma estatística desse trabalho, dessa ação Ministério Público, Defensoria Pública e com o cartório também? Sim, o projeto está em andamento desde março de 2009.
O primeiro levantamento que nos foi passado pelas escolas, né, porque quando o Luiz Fernando Derich passou a proposta à Prefeitura, ao Dr. Charles e depois à Defensoria, nós buscamos onde vamos buscar essas crianças sem pai? Nas escolas. Então foi feito um levantamento desde das creches até o ensino médio nas escolas municipais e estaduais lá do município de São Sebastião do Caí. Identificamos 271 crianças sem paternidade registral. Então, no primeiro momento, nós fomos, aos poucos, chamando essas mães às escolas. Depois, o segundo passo, como o Dr. Charles colocou, junto ao Ministério Público, junto à Defensoria. Então, de junho do ano passado até junho desse ano, nós fizemos vários mutirões, desde o primeiro chamamento ao segundo, ao terceiro, né, no momento de fazer a ação, porque nós procuramos sempre agilizar. Então, quando vem o resultado do DNA, nós já estamos com a estrutura pronta para, no momento ali, já fazer o processo. Eles já assinam e já é encaminhado para o Poder Judiciário. A juíza homologa sem audiência, ou seja, está afirmado perante a Defensoria, perante o Ministério Público. Então, eles não têm que ficar retornando, nós procuramos o mínimo. Então, deste ano, podemos colocar assim, de ação efetiva, nós temos 200 casos encaminhados. Como que nós podemos chamar encaminhados? São casos que foi feito o DNA extrajudicial, já retornou, já foi feita a ação de reconhecimento. Outros casos, o pai não compareceu quando foi chamado ou não foi encontrado o endereço. Nós fizemos uma ação de investigação de paternidade litigiosa. Outros casos, a mãe não tem mais conhecimento do pai, mas tem um pai do coração, um pai efetivo. Fizemos ações de adoção. E essa que o Dr. Charles colocou, ação de reconhecimento. Porque, às vezes, nos primeiros mutirões, o que mais me surpreendeu foram essas ações. Tu chegava, sentava o pai e a mãe esperando o litígio. O pai, não, eu concordo, é meu filho. É sim, eu faço. Só eu não fiz antes porque eu não sabia como. Então, nós encaminhamos esses processos. Claro. Então, sobrando, então, 71 mães, nós temos 71 mães, nós colocamos 71 crianças, na verdade, e adolescentes, que estão pendentes. Por quê? Primeiro, alguns casos nós temos que vai ser impossível localizar esse pai e não tem um pai do coração que possa substituir a paternidade. Agora, uma outra face desse projeto, doutora Adriana, é que ele deve diminuir problemas como evasão escolar, drogadição, problemas de comportamento em sala de aula. Sim, ele gera um reflexo, né? Além, só complementando a questão dessas 71 mães, elas vão ser chamadas novamente, algumas mudaram de endereço, então não são casos perdidos, são casos ainda não encaminhados. Com relação ao reflexo do projeto, ele nos traz uma satisfação muito grande, porque às vezes nós podemos pensar, estou resolvendo o caso do João, o caso da Mariazinha, mas o reflexo para eles e para a sociedade é grande. Lá em São Sebastião do Caí, a secretária de Educação nos passou um dado, que claro, ainda não é estatístico a ponto, né, faz apenas um ano, mas de que reduziu a evasão escolar lá em São Sebastião do Caí. E nós começamos a ter com a sociedade uma mudança desse paradigma, que as pessoas começam a pensar, agora é lei ter que registrar o filho. Não, na verdade sempre foi lei. Claro. Só que em razão da divulgação e a sociedade começou a ficar imbuída, os pais começam a ficar receosos. Outro dado importante que nós temos, porque o projeto ele tem na verdade dois braços. Ele tem o braço preventivo e o braço interventivo. Esses das escolas é o interventivo, porque a grande diferença do projeto para as ações normais de paternidade é que nós chamamos a mãe. Porque a Defensoria Pública sempre fez exames de DNA extrajudicial. Qualquer pessoa no Rio Grande do Sul que quiser fazer, comparece à Defensoria com o suposto pai, vai fazer o exame de DNA. Sempre fez. Mas qual é a diferença? É que nós estamos chamando aquela mãe que nunca quis nem pensou em querer. Agora, para o êxito desse projeto, o importante é a conscientização tanto do pai biológico como do afetivo. Exatamente. O afetivo, ele já está conscientizado. O afetivo é um brilho. Nós tivemos um caso no penúltimo mutirão, o pai afetivo e a mãe já estavam separados há 2 anos. A menina tinha 16 anos, então na época da separação ela tinha 14.
E ele, nesses 2 anos, ele continuou visitando a menina, prestando alimentos para a menina, levando para passear, visitar. E quando nós chamamos ele lá para regularizar, a emoção daquela menina chorava no ombro dele, dizendo: esse é o meu paizinho, e que bom que eu posso ter na certidão de nascimento. Então, nós vemos assim um grande empecilho, por isso a importância da divulgação. Primeiro empecilho, a falta de informação. Claro. Agora, falando em registro de nascimento, doutor Charles, mais do que o Ministério Público buscar identificar o pai dessa criança, como o senhor falou, é preciso aquele compartilhamento, né? Tanto do pai biológico como do pai afetivo, é isso? É essencial. É esse o grande objetivo, né? Que o homem, que o homem pai participe da vida dos seus filhos. É isso que a gente precisa dizer para o telespectador, é esse o nosso objetivo. A gente não quer simplesmente fazer algo burocrático de colocar o nome de um homem no registro de uma criança. A gente quer que esse homem se veja e se comporte como um homem de responsabilidade, que participe da vida dos seus filhos. Eu costumo dizer, sou pai fresco, né? Eu tenho uma filha de 3 meses de idade. Imbuído desse sentimento, talvez eu pudesse me comportar como meu pai se comportou em relação à minha criação, mas meu pai tinha aquela educação tradicional: o homem é homem, a mulher é mulher, né? Não, eu faço questão de ir nas consultas da minha filha. Eu faço questão de... Ontem nós estávamos conversando a respeito de fotografia. Tudo isso é coisa que a mulher gosta de participar. Fala: minha filha vai tirar foto, não sei o que. Não, eu vou junto. Eu vou participar, né? Não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar. E voltando ainda na questão do registro de nascimento, o Ministério Público e também a Defensoria Pública fazem aquele trabalho com as mães para que elas, na hora lá do cartório, coloquem o nome do pai no documento. Não, nós montamos uma rede. Esse viés preventivo, né? Nós trabalhamos lá nos grupos de gestante, porque com o município nós fizemos a parceria. Porque tem mães que dizem: não, eu não vou botar o nome do pai. Justo, claro, porque ela teve aquele choque no momento que ela disse pro cara que ele era o pai. Então, lá no grupo de gestantes, a psicóloga do grupo de gestantes já vai fazendo a cabeça dela. A psicóloga no hospital já vai dando a letra para ela. Se não, no cartório, não, a senhora vai ter que dizer o nome do pai, senão vai ter que encaminhar para o Ministério Público. Tá? Então, um dado que a Adriana nos trouxe, né, Adriana? Sim. No primeiro semestre... Foi da atuação preventiva. Nós tivemos no primeiro semestre do ano passado, quando o projeto ainda não estava implantado em São Sebastião do Caí, 19 crianças sem o nome do pai e sem que a mãe declarasse. Porque, claro, se a mãe declara, nós temos a ação oficiosa de paternidade. E no primeiro semestre desse ano, nós tivemos 4 casos. Apenas 4. Só que esses 4 casos já foram encaminhados ao Ministério Público e se a mãe quiser fazer o DNA, o pai quiser, vai ser encaminhado para a Defensoria. Por quê? Porque nós temos que estancar. Não adianta nós ficarmos trabalhando só na intervenção, temos que trabalhar na prevenção. Então, esta rede formada, que agora com a assinatura do termo estadual, nós firmamos o termo estadual com 3 partes da rede, na verdade: Ministério Público, Defensoria, o Colégio Registral e a Associação dos Registradores. Mas nós, em cada município, a nossa ideia agora é capacitar os defensores públicos e os promotores para que, então, eles possam, na sua comarca, implantar. E como? Chamando mais pessoas a agregar. E a rede é importante, ela não precisa se limitar às instituições públicas. Nós podemos chamar empresas, instituições privadas que possam auxiliar, ONGs, associações de bairro. Por quê? Porque quanto mais nós formos divulgar, as pessoas vão ter informação. Pois, falando de divulgação, como é que está esse trabalho de divulgação desse projeto? Nós estamos, na verdade, após a assinatura do termo estadual, nós estamos pretendendo divulgar mais o projeto. Já tem algumas matérias vinculadas em jornais, algumas redes de televisões, mas nós precisamos ampliar. Por quê? Porque esse projeto, a origem dele básica é de Mirassol, São Paulo.
Lá, um promotor de justiça de Mirassol começou a implantar, descobriu que tinha 700 crianças e fez o projeto. A ONG Brasil Sem Grades, com esse espelho, trouxe para São Sebastião do Caí, que é o município que está implantando de forma piloto o projeto. Lá em São Sebastião do Caí, nós já firmamos o termo com toda a rede, ou seja, então todos os entes lá estão comprometidos, né? Se eu, como defensor, ou o Dr. Charles, como promotor, sair da comarca, quem for assumir vai ter o compromisso de dar sequência ao projeto. O prefeito, quando mudar, vai ter o compromisso próximo da sequência. Porque não basta nós iniciarmos um projeto e ficar aleatório às pessoas. Em razão disso, o termo foi firmado e nós vamos implantar nos municípios, porque o projeto ele tem uma característica muito interessante. Ele é muito simples. Ele é muito básico, principalmente para nós da área do direito. De repente nós podemos assim pensar ações básicas. Eficiente por quê? Porque nós buscamos a origem. Muitas vezes o governo está atacando o crack lá no final no usuário. Quando já não tem mais jeito. O usuário do crack nós sabemos que é muito difícil a recuperação. Nós precisamos trabalhar na base. E esta base, então, a partir de cada município for se implantando, a divulgação vem atrás. É esse o resultado. Porque nós começamos lá de formiguinha, um trabalho ali chamando, mas sempre com aquela expectativa do retorno. E acabou vindo o jornal, a mídia, por quê? Porque está dando resultado. Claro. Nós já estamos chegando no final do nosso programa, Dr. Charles, mas o senhor tem ainda um minutinho para as considerações finais aí do Ministério Público. Eu queria dizer que para mim foi uma honra fazer essa parceria com uma organização não governamental, ou seja, com a sociedade, em última análise, com uma instituição como a Defensoria Pública, que, como eu estava dizendo no dia do termo de cooperação, tradicionalmente, em virtude da esfera penal, nós trabalhamos em lados opostos. Ela na defesa do indivíduo carente que está em conflito com a lei e o Ministério Público na defesa dos interesses da sociedade, tentando coibir a prática de crimes. Então, dessas duas instituições, mais poder executivo, mais poder legislativo, mais a sociedade juntos, podem fazer muito em prol do cidadão, daquele que nos paga, que é o nosso patrão. Então, eu acho não tenho certeza de que esse projeto tem um potencial enorme para produzir frutos muito bons e longevos para a sociedade. E a gente conclama que todos que estamos ouvindo, que procurem nas suas cidades o promotor, a defensora, o juiz e peçam a implementação do Pai Presente nas suas cidades. Ok. Eu quero agradecer a presença do Dr. Charles Emil, promotor de justiça lá em São Sebastião do Caí, e também da doutora Adriana Schaeffer, do Nascimento, defensora pública na cidade de São Sebastião do Caí. E também cumprimentar vocês pelo excelente trabalho que vem sendo realizado lá naquela cidade. Nós vamos ter que ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!